Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que, se você não tem medo, alguém que você conhece com certeza tem ou já teve, que é a famosa anestesia. Ai, meu Deus, o meu pet vai precisar passar por uma anestesia. E obviamente que a gente atrela a anestesia ao risco de morrer. Dormir de forma não voluntária é uma coisa meio misteriosa, não é? Exato. E assim, dar o poder a alguém fazer isso por você ou pelo seu pet é realmente uma sensação de perda de controle que traz insegurança. Mas a gente precisa começar a avaliar, né, Rê? Realmente se esse medo procede. Exato. E qual é o tamanho do risco que está embutido nisso? Por isso o Pet Doc trouxe para essa mesa, mais uma vez, esse tema, porque é um tema que não sai de moda. Afinal de contas, medo faz parte da nossa vida. Exatamente. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças odontológicas e vivo quase que diariamente a rotina do paciente anestesiado. E me orgulho muito dos profissionais que eu trabalho, porque isso me dá tranquilidade e segurança em saber que eles vão dormir e que eles vão acordar. E nós vamos, ao longo desse episódio, trazer para vocês alguns conceitos, alguns entendimentos e, acima de tudo, que você saia dessa noite seguro de que sim, o seu pet aí pode ser anestesiado com segurança. Exatamente. Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária, já estou no mercado há mais de 20 anos. Mas Rebeca trabalha com odonto, eu trabalho com doenças renais. Quem nos conhece sabe que a gente sabe um pouquinho das coisas. Mas que tal chamar uma pessoa gabaritada? Professor doutor Diogo Ferreira. Esse é o nosso convidado dessa noite. Diogo, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado sempre com carinho, prontamente. Eu fico tão feliz, Diogo, que você não imagina. Eu acho que você não tem dimensão do carinho que eu tenho por você e do respeito que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua trajetória e por tudo que você ensina na medicina veterinária. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Nossa, obrigado, Patrícia, obrigado pelo convite, né? Começando assim, você já quebra minhas pernas, né? A gente já começa, né, meio com um elogio desse, já fica meio difícil, né? Mas espero poder contribuir, né? Eu sou, então, especializado em anestesiologia veterinária, né? Minha formação é baseada nisso. Atualmente, eu trabalho mais com terapia intensiva, né? Mas ainda faço procedimentos anestésicos e tenho alguma coisa aí que eu possa contribuir de conhecimento aí com vocês hoje. Ah, sem dúvida. Diogo, um pouquinho antes da gente começar, eu quis tirar uma dúvida com você. Eu gostei muito da forma como você elucidou e colocou luz, né, sobre essa informação. Eu e Rebeca gostamos muito, quem nos acompanha no Pet Doc, episódio 80 hoje, né? Quem nos acompanha sabe que a gente gosta de embasar com números, gosta de trazer para a realidade, né? Gosta de trazer dados epidemiológicos. E aí eu fui estudar um pouquinho o risco de morte por anestesia, porque dormir, né, não voluntariamente, né? Ou não naturalmente, sempre traz medo de não acordar, né? Eu tive um professor de biologia lá no ensino médio que ele dizia: já pensou? Você de repente acorda morto? Então, acordar num outro plano deve ser uma sensação meio estranha mesmo, né? Mas e qual é efetivamente esse risco? E o risco entre humanos e na medicina veterinária é um risco pequeno nas duas medicinas, mas é um risco bem diferente. E isso me chamou bastante atenção. Porque em humanos, eu achei o seguinte número. O risco de óbito estimado em humanos é de 1 para cada 100 a 200 mil procedimentos, considerando todos os tipos de procedimento de alto ou de baixo risco. E pensando só em procedimentos de rotina, ou seja, aqueles só de baixo risco, o risco de óbito é inferior
a 1 para 1 milhão. Então é muito pequeno, né? Uma vez eu ouvi uma colocação que eu achei interessante. Você tem mais risco de morrer atropelado na rua do que risco de morrer na anestesia. Então, é muito interessante. Mas na medicina veterinária, quando você olha o percentual é muito baixo. Para cães é 0,05% o risco de óbito, cães saudáveis. E gatos saudáveis, 0,11%. Então, são 2 números bem pequenininhos. Mas se a gente vai traduzir, no cão fica 1 para 2 mil cães, não é 200 mil. Que é igual, Que é né, humano. comparado com o ser humano. Sim. E para o gato, 1 para cada 1000 gatos dá aproximadamente, né, dá 910 gatos. E aí eu te perguntei, Diogo, e daí? Por que é tão diferente, apesar de ainda ser muito seguro? E você fez uma colocação importantíssima. Conta para quem está em casa nos ouvindo. Eu acho que o importante da gente avaliar esses 2 números aí é realmente avaliar a história de onde vem esses 2 números, né? Então, na medicina, a gente já tem o especialista anestesiologista há muitos anos, né? Então, eu acho que é inconcebível hoje, né, num procedimento anestésico em uma pessoa, não estar presente um anestesista, né? Na veterinária, como nós temos situações e situações, né? Nós temos centros urbanos, onde você tem um grande número de especialistas, um grande número de pessoas dedicadas a uma determinada área, é possível você ter procedimentos realizados por especialistas, né? Se isso ocorre, a sua probabilidade de óbito é menor, né? A gente está falando de um profissional que ele estudou além dos 5 anos de formação normal da medicina veterinária, ele estudou mais 2 anos, às vezes 3 anos, para poder realizar esses procedimentos de uma forma segura. Ele tem técnicas que ele pode utilizar em diversas situações, né? E hoje a anestesia está entrando nos pacientes específicos, né? Então hoje existem metodologias para anestesiar adequadamente não apenas o cardiopata, mas o paciente que tem doença de válvula mitral. Eu consigo anestesiar com tranquilidade um paciente que tem um gato com cardiomiopatia hipertrófica, que são situações completamente diferentes, né? Então hoje, né, avançamos muito nisso. Infelizmente, né, o Brasil ele é muito grande e a gente tem, obviamente, clínicas que às vezes na região não tem um especialista, às vezes existe ainda a situação que acontece com uma certa frequência do médico veterinário ter que fazer mais de uma função durante um procedimento cirúrgico, né? E aí acaba que, óbvio, né, a nossa taxa de mortalidade ela acaba aumentando, né? Uma pessoa fixa ali prestando atenção só na monitoração anestésica, na técnica anestésica é uma coisa, né? Uma pessoa que tem múltiplas funções é outra, né? Então, por isso essa discrepância, né? Mas assim, vamos olhar a parte boa da informação. A gente está com hoje 0,05% em cães. Há 15 anos atrás, esse número era de 0,4% em cães. Nossa! Então a gente melhorou muito. Então a gente melhorou Mesmo muito. diante desse cenário adverso, de muitas vezes no interior, nas regiões mais distantes, de grandes centros, não ter o especialista ali disponível. E esse dado não é tão atual, ele é de 2018. Então. Talvez isso já esteja certamente encolhendo já está pouquinho. encolhendo mais. Com certeza. A gente tem a entrada de tecnologia, a gente Sim. tem técnicas anestésicas mais avançadas, a gente tem o conhecimento técnico em pronto avanço, assim. Eu sou suspeito em falar, mas das especialidades veterinárias, o que eu mais vi evolução nos últimos 20 anos foi a anestesia. Mas eu não tenho a menor dúvida. A gente enxerga isso claramente. Claramente, e houve um incremento, né, Diogo, não só técnico, do profissional, um preparo técnico, mas o acesso e a utilização de muitos equipamentos. Uhum. É maravilhoso de ver, assim, a qualidade da monitoração de um paciente anestesiado veterinário. Eu brinco com os meus clientes, porque eu digo que eu sou a maior vendedora de anestesia. Só que para isso eu tenho que estar com equipe
top nas minhas costas, porque quem tá lá no consultório atendendo esse cliente ansioso, preocupado que o animal precisa Sim. passar pelo procedimento odontológico, mas que isso requer a anestesia geral, sou eu, né? E aí eu tenho que, não é o anestesista que tá lá comigo, eu tenho que dizer sobre a qualificação da minha equipe, a qualidade da monitoração, e aí eu brinco com eles, falo, ó, digo pra você, hein, se você tivesse que ser anestesiado, se eu tivesse que ser anestesiado lá onde o seu cão vai ser, o seu gato vai ser, tranquilo, porque a gente dispõe hoje, numa clínica, num hospital veterinário de qualidade, os mesmos equipamentos que um anestesista humano dispõe. Exatamente, os equipamentos eles são os mesmos, né? Se você Exato. entra hoje num centro veterinário de referência, você vê os mesmos equipamentos que você vê num centro de cirúrgico Sim, humano, né? E já ocorreu situação comigo de eu conversar assim com anestesistas de SUS e eu eles não falar têm. assim sobre algumas situações assim que eu usava determinado fármaco e ele me fala, cara, eu não tenho isso disponível para Exato, usar. isso acontece muito. aham. Que interessante. Muito, Patrícia. Eu lembro muito de Exatamente. falar do remifentanil, né? O remifentanil é um opioide extremamente potente, mas que tem uma ação muito curta, né? Ele dura 1 minuto quando você faz. Então ele serve muito para manutenção anestésica, né? Para me ajudar a manter o paciente anestesiado. E aí ele é muito chave nas técnicas de TIVA atualmente, né? Então ele entra muito nos protocolos de TIVA. E aí, eu conversando com o anestesista, ele falou, cara, eu gostaria muito de fazer, mas infelizmente eu não tenho. Então, eu acabo tendo que usar outras técnicas, porque eu não tenho esse recurso, né, no meu dia a dia. Mas, óbvio, né, não há uma homogeneização. Sim. Sim. Depende do local que você Assim vai. como em humanos, nos hospitais humanos, nos estabelecimentos humanos existe essa diferença nos veterinários também. Então, assim, você que tem a possibilidade, procura um lugar seguro, um lugar de referência, né? A gente sabe que quando está mais distante no interior existe essa limitação, mas dá uma perguntadinha, não tem um anestesista volante na região? Isso. Porque no interior tem muito disso, né, Diogo? É. Então, assim, em cidades menores não tem um anestesista naquela cidade, mas ele trabalha numa cidade satélite ali, e aí ele acaba marcando anestesia e fazendo as baldeações, as migrações, e aí vai lá e anestesia o seu animal. Então, dá para cobrar. Hoje em dia, isso tá cada vez mais acessível. Diogo, me veio uma coisa aqui. A gente até nem tinha colocado no nosso escopo, né? No nosso planejamento aqui, no nosso roteiro, que você comentou de TIVA, né? Para quem tá em casa, talvez não entenda o que significa essa sigla, eu vou esclarecer. Na minha Fica à vontade. ignorância, né? No meu conhecimento se precisar, você básico corrige anestésico, ali. né? Deixa comigo. Por que a gente vai... Eu achei interessante a gente esclarecer isso, porque eu também vejo nos consultórios o anseio da família, do tutor em... Doutora, mas a anestesista é inalatória? Porque assim, eu só venho aqui, eu só vou fazer aqui se a anestesia for inalatória. Por quê? Porque por muito tempo se utilizava muitos medicamentos anestésicos injetáveis e isso realmente aumentava a taxa de mortalidade. Sim. Faz sentido, né? Lá no Faz, passado. Porque daí também aham. não tinha tanta monitoração, não tinha tanta qualificação. Há mais do tempo profissional. do que o fax, inclusive. A Patrícia tem que falar do nosso... Diogo, no episódio, esses dias ela falou de fax, né? Eu falei, Patrícia, Ela me como chama de velha o assim? tempo inteiro. Tem gente que tá ouvindo a gente que nem sabe O que é um fax? fax, Mas né? é que é verdade. Então, lá nos primórdios, Lá nos já fui primórdios. chamada de que eu sou dentista dos primórdios. Dos primórdios, olha só. Veio um cara conversar comigo e tal, num evento que nós estávamos, então você, né? Eu falei, cara, das primeiras turmas de odonto da Anclivepa São Paulo, que só Sim. tinha, tá, então você é dos primórdios. Então a gente tem aqui uma antiga com uma dos primórdios. Tem que ter alguma graça envelhecer, né? É verdade. Pelo menos Mas a gente acumula experiência. posso só fazer uma colocação da Lógico. anestesia inalatória? Sim. A anestesia inalatória durante muito tempo foi um lobby também, né? Uma forma de venda, né? Exato, daí a gente conseguir convencer, não, porque a anestesia inalatória, o que eles entendiam? Que era mais segura. E de fato, porque quando, respira. e quando houve aquela transição, o avanço da anestesia, realmente a inalatória veio com essa promessa. E de fato, não era só promessa, era fato mesmo. Inclusive era vendido como sendo a anestesia mais segura e moderna na época, né? Isso, mas ainda ainda existe esse anseio, esse conceito. A única coisa é que, assim, a anestesia inalatória nunca foi a mais moderna.
né? A primeira técnica anestésica realizada, registrada no mundo foi inalatória, né? Foi éter, né? Éter. E fora isso, a gente teve algumas coisas com anestésico local, né? Mas, assim, a primeira técnica anestésica registrada foi inalatória. Então, nunca foi a técnica mais moderna, tá? Ela agora, a segurança dela não veio da técnica em si, veio das medicações. Quando a gente evoluiu, né, na produção dos halogenados, que são as medicações que fazem a anestesia inalatória, quando a gente passou principalmente para o isoflurano, que dava mais estabilidade, né, para o paciente, aí a coisa se tornou realmente mais segura, tá? É óbvio, né, que às vezes quando a gente está conversando com um tutor, a gente não vai ficar entrando nesses meandros e explicando essas situações, porque no final das contas, na época, era realmente a forma mais segura que a gente tinha. Mas né? eu explico, tá, Diogo? Como professor, eu me sinto nessa missão. Ah, que bom, que bom. Não com esses detalhes que você colocou. Eu falo, olha, realmente a inalatória é uma anestesia muito segura, mas existe hoje um mix, né? O teu animal vai receber também algumas medicações injetáveis e existe, para aquele que vai, depende do perfil do cliente e tal, se é um médico, dá pra gente explorar um pouquinho mais, que é ativa, que você falou, que é a anestesia total intravenosa, que é uma anestesia em que se não usa o anestésico inalatório. Não significa que não usa o oxigênio para ventilar o paciente, ventilar os pulmões de maneira mais eficaz, né? Então, as pessoas não conseguem entender isso e tá tudo certo, porque elas não vivem o nosso ambiente. Mas ativa, que é a anestesia total intravenosa, é muito utilizada em humanos, muito utilizada em animais e é absurdamente segura. Não significa que o animal não vai estar entubado ou recebendo oxigênio. Hoje em dia a gente vive o problema do que a gente vendeu no passado, né? A gente vendeu a inalatória como sendo a anestesia mais segura e eficiente, e hoje a gente sabe que técnicas de TIVA, que é a anestesia intravenosa, elas me dão uma estabilidade melhor, hemodinâmica, né? De lá para cá, a diferença é que nós entendemos melhor o fármaco, nós entendemos como ele funciona, a gente teve acesso a outros fármacos que permitem essa técnica, né? A utilização dessa técnica, que antigamente não tinha, né? E o que essa técnica traz de vantagem, né? Melhor estabilidade cardiovascular. Então, manutenção de pressão, né? Manutenção de débito cardíaco é melhor, tá? Vai ter situações em que seu anestesista vai escolher mesmo assim fazer uma técnica inalatória? Vai, porque não é porque a gente tem ativa hoje em dia que a inalatória deixou de existir. Ela tá ali, ela serve pra gente utilizar em determinadas situações. Tem um grau de segurança bem interessante. Só que ela tem o seu momento de aplicação, né? Então, o anestesista vai ter que avaliar, né, a situação clínica que tá diante dele e como ele vai proceder da melhor forma possível. E aí existe, pessoal, um mix de medicações que eles fazem, eles são uns bruxinhos, tá? Vou por isso, vou tirar aquilo, vou por isso, né? Não, acho que para esse paciente eu vou usar isso. Independente de estar na anestesia inalatória ou não, existe todo um repertório por trás de medicação que é escolhida de maneira injetável para, né, contribuir para todo esse processo anestésico, analgésico, enfim. Sim. Às vezes a gente fica lá com 5 bombas de infusão, cada bomba tem um fármaco, né? Cada fármaco tem sua taxa, tem seu consumo, tem sua forma de utilizar. Então, essa técnica anestésica, inclusive, eu faço preceptoria de residentes também. Então, é a técnica que o pessoal da residência hoje, quando eles já chegam com o intuito de aprender TIVA, né? Ou já, às vezes, até fazendo, né? O que, para mim, é um pouco estranho, porque antigamente o cara tinha que aprender a inalatória para depois evoluir para TIVA. Mas hoje não, ele já vem com essa vontade. E é uma técnica que você tem que estudar, assim, muito mais do que a inalatória. A inalatória é mais fácil de você, a curva de aprendizagem é bem menor, bem mais fácil de você começar a empregar, assim. Aí a técnica aditiva ela já é um passo um pouquinho a mais, assim. Até uma coisa que, quando alguma clínica me pergunta sobre... a gente quer fazer um upgrade aqui na nossa forma de anestesiar, né? A gente quer sair da era da anestesia dissociativa, que era a técnica mais utilizada antigamente, né? Que tinha mais risco associado. A gente quer sair disso e passar para inalatória. Ainda tem clínicas fazendo isso, mas eu digo, que bom que está acontecendo, né? Que bom que a pessoa está evoluindo. E aí, muitas vezes, eu falo para a pessoa, vamos passar para inalatória, que é a técnica que mais rapidamente ela vai conseguir fazer com segurança. E aí, depois, quero evoluir mais. Poxa, agora vamos para ativa. Só que ativa não é um negócio de você sentar,
2 horinhas ou um final de semana e você aprendeu, Sim. né? Eu fiz um curso de TIVA para poder começar a fazer, né? Hoje eu ensino a técnica na graduação ou na residência, mas o meu processo foi lento, assim, de aprendizagem. Não foi uma coisa assim, ouvi falar num dia e no outro tá usando, né? Não pode ser tão corajoso também. Não pode né? ser tão corajoso também, né? Aí hoje eu me sinto muito confortável nessa técnica, né? Tenho o meu jeitinho de utilizar, então a gente vai colocando, né, a nossa cara ali também. Diogo, e aproveitando essa ideia, né, de modalidades de anestesia, a gente usa muitos termos de forma inadequada às vezes, e as pessoas também não conhecem os conceitos. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre uma sedação, uma tranquilização, uma anestesia? Tá. Isso é uma coisa que me pedem no consultório. Doutora, Muito. A grande diferença entre essas modalidades é a reação do paciente aos estímulos que você oferta para ele. Então, assim, a tranquilização é uma redução da atividade do sistema nervoso central, mas que o paciente ele não se torna alheio ao ambiente e a responsividade dele é quase normal. Ela é reduzida, porém ela é quase normal. Então, se eu provoco um estímulo de dor, esse paciente responde, né? A sedação é um passo a mais, né? Então, na sedação, o paciente, além dele reduzir os estímulos dele ao ambiente, ele tem uma tendência ao sono. Se eu deixar ele quietinho, ele dorme, tá? Só que a gente não vai deixar ele quietinho, né? Eu vou cutucar ele, né? Então, ele vai reagir e não vai permitir o procedimento. E aí, por isso, né, que, por exemplo, mas tem gente que fala assim, é só uma limpeza, né? Não é só uma limpeza, né? Para fazer isso de forma adequada, a profissional vai passar um aparelhinho lá nos dentes, que vai fazer uma vibração lá. Aquele aparelho de ultrassom que provavelmente o seu dentista passa. Exato. Que é horroroso. Isso pode criar ali, né, uma nuvem de sujidade, que pode ir em direção à traqueia. E eu preciso proteger essa região, né? Para proteger, eu preciso colocar um tubo lá, né? Esse tubo, ele tem um balãozinho que a gente chama de cuff. Quando inflado, ele finaliza o preenchimento da traqueia e ele impede, né, que essa via aérea seja invadida por sujidades, por água. A gente usa muita água Exatamente. no procedimento odontológico. Exatamente, né? Então, eu vou proteger essa via. E a técnica da limpeza odontológica tem que ser realizada dessa forma. Ela precisa ser realizada de uma forma adequada, né? Não pode ser simplesmente assim, segura o cachorro e passa um negócio lá no dente lá e pronto. E fazem assim, agora você me deu a bola, eu vou chutar. Levantei aqui. Esse ponto é super importante. Agora de eu ser vou cumprir minha discutido, missão como Rebeca. dentista, né? Isso. Pessoal, se oferecerem para vocês tratamento odontológico, anestesia free, que é a bandeira que vendem por aí, que tá no Instagram e tudo mais, fujam, corram. Por quê? Porque esse profissional vai fazer uma lavagem de aparência, uma limpeza de aparência, vai tirar o que dá para tirar de maneira superficial, sendo que o tártaro, o cálculo, né, dentário e a placa bacteriana tá embaixo da gengiva, causando a inflamação. Esse que tá fora, que tá longe da margem da gengiva, não é o nosso foco, tá? Ele deixa feio o dente, mas não é o nosso principal foco. Ele não vai conseguir limpar embaixo da gengiva, que é onde está acontecendo todo o processo inflamatório, infeccioso ali, né, do organismo. Não vai radiografar o paciente, não existe procedimento odontológico sem radiografia. Se oferecerem isso, não é especialista que está fazendo, né, é a lavagenzinha de aparência. Nós colocamos um sensor dentro da boca do cachorro e do gato, radiografamos todos os dentes e para isso eu preciso do animal anestesiado sem movimentar. Senão o que ele faz? Por um reflexo, um arco reflexo, ele fecha a boca e morde o sensor. Né? Prejuízo para ambos, porque eu não consigo radiografar a boca dele e eu perco meu equipamento que não é barato. Né? Além disso, é o raio-x que permite visualizar alterações que eu não consigo ver na superfície.
Então, a gente descobre muito abscesso nas raízes dos dentes, fraturas, uma infinidade de alterações que só é possível descobrir por intermédio do raio-x. Lembra que cachorro e gato não fala. Tô aqui, tá latejando aqui, tô com desconforto aqui. Então, o raio-x é uma ferramenta fundamental para nós. Então, a limpeza de todos os dentes, a radiografia, a extração, se necessário for, ainda assim a gente aplica os bloqueios locais, assim como o dentista faz. Então, Polimento também. Polimento é todo um combo de procedimentos que nós fazemos ali para assegurar que nós realmente estamos entregando uma boca saudável. Exato. Né? Então, quando prometem essas coisinhas por aí, alguém que vai em casa, não, eu vou em casa, eu dou um sedativo, que agora tá na moda os domiciliares, né? Então, eu vou em casa, eu dou um sedativo e daí ele vai estar tranquilinho e eu passo aqui, não sei o que. Eu sinto em dizer para vocês que tudo isso é totalmente errado, segundo a nossa Associação Brasileira de Odonto e também as associações internacionais. É uma técnica totalmente recriminada. Inclusive, isso é passível de processo. Tá? Já tivemos alguns aí ao longo do nosso país. Então, não aceite isso com o seu animal, porque realmente você está prorrogando um problema. E vou dizer para vocês mais, tá? Esses prorrogamentos de problema vêm para mim, vêm para os dentistas. Que aí pegam uma boca totalmente doente. Nossa, doutora, mas eu fiz tratamento a vida inteira. Fez como e de que jeito? Com quem? Né? Com um dentista de verdade? Um dentista de verdade jamais vai propor isso. Né? Então, muito obrigada pelo espaço, mas eu não posso deixar de falar que eu preciso de vocês, Diogo. Eu preciso da anestesia para fazer um trabalho bem feito e entregar realmente aquilo que o animal precisa, em termos de saúde oral. Né? Isso é muito importante, assim, até para todo mundo entender que não é farofa que a gente está fazendo, assim, é o que precisa mesmo, ciência, o que precisa, pro bem do paciente. Mas é boca. Poxa, você tem uma boca saudável, o paciente se alimentar de forma adequada, né? Qualidade de vida, né? Quantos doentes renais você não atendeu que você queria que estivesse comendo ali naquele momento para manter estabilidade? Cara, é imprescindível, tem que fazer, né? E se a anestesia é necessário procedimento anestésico, a gente vai ter que fazer. Então, a sedação é esse passo a mais, né? Mas o paciente ainda reage. Ele vai demonstrar sonolência se ele ficar quietinho. A anestesia geral é a inconsciência e a não reatividade do paciente mesmo frente ao estímulo doloroso, né? Então, ou qualquer outro tipo de estímulo que não seja exatamente dor, né? Porque às vezes pela própria vibração lá, o paciente já começa a reagir. Então, não necessariamente envolve inconsciência, mas o paciente tem que não reagir ao estímulo. Ou seja, ele não pode sentir dor e ele tem que permitir o procedimento. E aí que entra, então, a diferença entre anestesia local e anestesia geral. Eu sempre fui um grande fã de anestesia local, né? Em um determinado momento, assim, da minha profissão de anestesista, eu bloqueava tudo, né? Era o que eu mais gostava de fazer. Adorava anestesiar para procedimento ortopédico porque era bloqueio e pronto, assim. Meu orientador, né, da residência, ele inclusive me ensinou a fazer alguns procedimentos com paciente sedado, porém com anestesia local. E isso é possível, né? Você tem às vezes uma fratura, né? Que você vai colocar lá uma placa e parafuso. Você pode manter o paciente sedado, porém com o bloqueio ali regional que impede, né, que o paciente sinta dor. Atualmente eu prefiro não fazer esse tipo de condução, né? Deixar o paciente apenas sedado. Eu hoje dou uma preferência para anestesia geral mesmo. Mas é incrível assim, os resultados que você tem com os bloqueios, né? Eu acho eles que você ficam sedados, não percebem. É como a mulher quando vai fazer uma cesárea. O mais clássico é a cesariana. Que você tá ali acordada, vendo tudo, às vezes um pouquinho sedadinha, dependendo da situação, mas você está totalmente tranquilizada, às vezes, né? Totalmente consciente, vendo o teu bebê nascer. Só que nós temos essa percepção e esse entendimento. Os animais não têm. Não, eu vou ficar aqui deitado, de boa, tô com sono, esperando operar em minha perna, por exemplo, né? E outras cirurgias em humanos também são feitas dessa forma. Sim. Mas porque nós temos esse entendimento, a nossa limitação na veterinária é essa capacidade de entendimento. Aí depende muito do paciente,
paciente, né? Sim, Se você tem um sim. paciente muito tranquilinho, ok, né? Mas mesmo assim, hoje eu acho que existe um risco que não vale a pena você correr, né? Uma movimentação do animal durante o procedimento que acaba atrapalhando o cirurgião, e aí é algo seccionado que não deveria ser, É. sabe? Ai, Então, Diogo, eu já passei por... então realmente, eu acho que é muito melhor hoje. A técnica da anestesia local é uma técnica complementar, né? E hoje em dia, inclusive, a gente usa para analgesia de internação, né? Então, o paciente está internado com dor abdominal, faz um bloqueio lá do plano transverso do abdômen, né? Que hoje a gente faz guiado por ultrassom. Então, o paciente fica com analgesia por até 18 horas. Sem você fazer opioide, né? Então, Isso é lindo, né? Então, não, é é maravilhoso. anestesia local na barriga para aquelas dores abdominais Isso. graves, né? Então, o paciente fica relaxadinho, Uhum. consegue deitar, pressionando a barriguinha, consegue Aí ele dormir. recebe menos medicação pela veia, ou mesmo Muito menos menos. medicação oral, que às vezes dá desconforto, dá mal-estar, etc, né? Então, a anestesia local é uma complementação anestésica muito interessante. Assim. Pode ser utilizado como uma técnica anestésica isolada, mas frequentemente é realmente uma técnica associada, né? Sabe que eu já passei, Diogo, por muitos procedimentos cirúrgicos anestésicos ao longo da minha vida. E eu peço. Quando eu sei que eu vou passar, não, me apaga. Gente, é um privilégio você dormir fazendo o que tem que fazer com o seu corpo e você acorda. Beleza, quem sou eu? Opa, acordei, tô viva, já passou No todo esse máximo, com um tempo. gostinho de cabo de guarda-chuva na boca, e tá já tudo bem. passou, já foi, né? A gente perde totalmente a noção do tempo, é muito gostoso, porque assim, você não, parece que você não tem noção, né, de quanto E tempo muitas passou. pessoas Então... que foram anestesiadas com Propofol, principalmente, até saem felizes do procedimento. Opa! Muitas vezes. Opa, uma beleza. Quando vai fazer endoscopia, por exemplo, a pessoa acorda renovada. Assim. Dorme, gente, façam o que vocês querem. Eu falo isso pros meus pacientes, vou fazer. Só deixa eu dormir, não quero ouvir o barulho do instrumental. Tem Exato. tem até uns perigos de drogas da verdade. Você tem que escolher o acompanhante que vai com você. Exatamente. Vá sozinho pro centro cirúrgico. Essa é a vantagem na veterinária. Eles podem falar a verdade que eles quiserem, né? Exatamente. A gente nunca vai ficar sabendo a real. A cabecinha deles tá a mil lá, mas a gente Bonitinho. Isso é interessante, né? Uma curiosidade interessante é a gente ver o filme do Madagascar. Quando os animais são anestesiados, que vem aquele caleidoscópio cheio de luzes e cores, assim. Será que, de repente, eles realmente sentem isso? É uma coisa meio louca, né? Ali deve ter sido dissociativa, né? Porque se você vai usar dardo, aí normalmente você não tem muita escolha. Tem que ser... A dissociativa deve fazer... Aí, realmente, existe um efeito alucinógeno da ketamina, principalmente, que é um fármaco muito utilizado para isso, que ele é muito real, assim. Eu vejo muito paciente que retorna da dissociação, gato, principalmente, ele fica, assim, olhando coisas que não existem, assim, sabe? Ele fica meio, assim, viajando mesmo, sabe? Cão não é tão marcado, mas mesmo assim ele volta com uma certa... excitabilidade. Então ali eu acho que pode ser mais ou menos naquele jeito ali, né? Mas difícil a gente ter certeza, né, que é isso. E por que desse termo dissociativo? Tá. O termo dissociação, ele é utilizado para qualquer fármaco que faça exatamente isso. Dissocia o córtex cerebral do tálamo, tá? Então, quando a gente tem um estímulo periférico, seja ele qual for, né? E vamos usar o estímulo de dor como exemplo, né? A via da dor, então, você vai ter um nervo que vai levar, um neurônio, melhor dizendo, que vai levar esse estímulo até o sistema, até a medula espinhal. Na medula espinhal, a gente sobe, né, no trato espinotalâmico, chega no tálamo e a gente vai emitir um terceiro neurônio. Então, essa comunicação entre o tálamo e essa via final de condução é que eu atrapalho, né? Então, o tálamo, ele é como se fosse a secretária do cérebro. Ele recebe a informação e ele distribui para onde essa informação é importante. Então, recebeu uma informação lá dolorosa, vai para o córtex responsável para analisar esse estímulo que vai produzir uma resposta. Se eu atrapalho essa comunicação, a comunicação ou não existe ou ela é errática, né? Ela é errada. E aí, ou eu não tenho resposta nenhuma, ou a minha resposta é uma resposta muito reduzida, uma resposta muito parcial, assim, sabe? Então, a dissociação, ela vem desse termo, né? Que você corta a relação entre córtex cerebral e tálamo. Diogo, ainda assim, eu explicando no consultório para o meu cliente, tem aqueles que seguem muito ansiosos,
ficam muito emotivos no dia. E tudo bem, eu acolho isso porque eu acho normal. Eu também não gosto que meu filho seja anestesiado. Que minha filha seja anestesiada. Traz angústia pra Por todo mais mundo. que tecnicamente a gente saiba dessa segurança, ninguém fica confortável numa situação dessa. Então, é natural, né, que mesmo diante de muitas explicações, a pessoa ainda esteja, né, ali um pouco inseguro, né, um pouco mais ansioso no dia. E eu acho importante a gente esclarecer aqui que existem fatores de risco que aumentam a possibilidade de complicações. Sim. A gente coloca muito na conta do anestesista, né? É culpa da anestesia, mas às vezes não é bem culpa da anestesia. É um paciente que foi mal triado, mal conduzido, né, pelo clínico geral, pelo cirurgião, enfim, e que foi, de repente, anestesiado num momento não muito oportuno ou em condições em que a doença de base que requeira uma cirurgia é grave mesmo. Pô, um politraumatizado chega com hemorragia, foi atropelado, tem que entrar em cirurgia para conter a hemorragia. O risco dele é alto, né? Assim como uma pessoa, etc. Então, existem fatores de risco que aumentam, né? As situações extremas, como um politrauma, um tumor que rompeu e está sangrando, enfim. Mas existem alguns fatores de risco que é importante o tutor saber que, de fato, interferem, como, por exemplo, o velhinho. Óbvio que quanto mais velhinho, maior o risco. Sim. Mas ainda é um risco dentro de uma margem baixa, mas aumenta. Quais são outros fatores de risco, assim, em situações gerais? Sobre o idoso, né, eu acho que uma colocação importante é a gente lembrar que o anestesista ele nunca vai anestesiar a umidade. Ele vai anestesiar um paciente que tem sistemas orgânicos e doenças, né? E que tudo isso, se for avaliado antes e eu conseguir ter essas informações antes, eu posso tomar a decisão. Não, isso aqui eu consigo ofertar muita segurança para esse paciente, ou não é o momento da gente realizar o procedimento anestésico. Ou precisamos realizar, e sim, dona Maria, o risco é alto. O risco é alto, né? Isso Mas também nós não pode acontecer. temos outra opção, caminho, né? Mas no caso, por exemplo, assim, já aconteceu comigo de, vamos anestesiar para uma odonto. É um procedimento que tem que fazer porque tem uma fratura dental lá, a gente precisa fazer uma extração. Ok, vamos fazer o procedimento. Como que o paciente está? É um cardiopata que ele nunca foi tratado na vida. Aí já me complica um pouco a situação. Eu preciso de uma avaliação melhor para me indicar o que vai fazer. Normalmente, eu peço para esse paciente passar por um cardiologista, para esse cardiologista me dizer o que está acontecendo e eu poder dizer se é o momento ou não da gente entrar em procedimento, né? Então, assim, existem situações Às vezes, situações. esse paciente, a gente faz medicação 15 dias antes do procedimento, estabiliza hemodinamicamente, ele fica um pouco melhor e a gente opera em 15 dias. Perfeito. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Né? Outro risco que é muito comum atualmente é a obesidade. A obesidade é um fator de risco para muitas coisas, assim, mas na anestesia a gente tem fatores complicadores bem importantes, assim. E o pior é que muitos desses animais obesos, eles também são animais braquicefálicos, né? Aqueles animais que são têm... os de focinho curto, pug, bulldog. Exato. E aí você aumenta muito o peso de víscera abdominal, né? Esses animais, eles acumulam muito gordura visceral, né? O gato ainda, ele gosta de acumular gordura em tórax até. Então, a capacidade ventilatória deles fica muito... A capacidade do pulmão expandir, né, Diogo? É mais difícil por causa da gordura em volta. Eu tive uma situação de anestesiar um gatinho que ele tinha... Um gatão, na verdade, ele tinha 14 quilos. Meu Deus. Só que esse gato, ele não era um gato de raça grande. Ele era um gato, um SRD, né? Tem uns de raça grande que até chegam ali nos 10, 12 quilos e tal, né? E aí ele estaria, sei lá, sobrepeso, ou talvez ele numa obesidade não tão grave. Mas esse gato, ele era muito gordinho, muito gordinho. Ele, quando eu fui avaliar, ele já estava respirando de boca aberta. Porque ele não conseguia respirar com a boquinha fechada de tão pesado que ele estava. E o complicado desse paciente é que ele realmente tinha que entrar para procedimento. Na hora que eu fiz a indução anestésica, né, que é o momento que você coloca o paciente para dormir, o que eu tive que me preocupar é entubar ele o mais rápido possível, porque ele não ia respirar. Esse paciente, ele não respira se você não faz por ele, né, a ventilação, né, a respiração. Então, esse é um complicador, sabe, a obesidade.
A gente tem outros fatores de risco, né? Tem algumas raças que elas a gente coloca como fator de risco, mas são coisas conhecidas, né? A gente já sabe que pode ter alguma situação a mais, né? Então, raças predispostas a doenças cardíacas, né? Como o King Charles Terrier, né? Então, às vezes é um paciente não triado anteriormente. Só por me falar que é essa raça, às vezes eu peço para passar pelo cardio, né? E aí nem importa muito a idade, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente pede, né, a avaliação cardiológica No adulto jovem. no adulto jovem, né? Mas se for um cão dessa raça especificamente, às vezes a gente tem que pedir com 3 anos, com 2 anos de idade, né? Você tem outras situações, né? Animais hoje que estão evoluindo com doenças endócrinas precocemente, né? Então, às vezes, vou avaliar um paciente e eu vejo falha de pelo ou um aumento de curvatura abdominal, ou situações que me remetem, né, a hiperadrenocorticismo ou qualquer outra doença endócrina. A gente dá um passinho atrás, vamos avaliar, né? Se não houver possibilidade, é uma situação emergencial, Tem que ir. a gente... A gente sabe que existem doenças crônicas, doenças de base, que podem ser silenciosas, né, Diogo? E quando a gente tem uma doença silenciosa, crônica, né, que o responsável não tinha ideia de que essa doença poderia estar lá, para anestesia, isso aumenta bastante o risco, porque é um fator de risco. E é justamente nesse momento que entra a importância da gente fazer os exames pré-anestésicos, não é? Exatamente. Isso é fundamental. Quando você conhece o teu paciente, você conhece os riscos a que ele está sujeito, você vai escolher medicações, o tipo de anestesia, enfim, você vai estar num ambiente, numa situação controlada, né, Diogo? Isso faz toda a diferença. Claro, o avião não dá para decolar sem plano de voo, né? Eu tenho que avaliar se esse paciente está em condições de procedimento anestésico ou não. E a avaliação clínica tem suas limitações, né? O exame físico, eu vejo até um determinado ponto esse paciente, então eu preciso do exame. Mais importante do que realizar o exame é saber interpretar o exame. E isso daí é uma coisa assim que eu vivo falando para as pessoas, assim, quando você pede um exame, você tem que saber interpretar, né? Hoje a gente está na moda não é moda, né? Mas assim, a gente tem muito mais requisição de gasometria atualmente do que existia antigamente, né? O número de médicos veterinários capazes de interpretar a gasometria é limitado. Exato. É Aí limitado. o tutor gasta e você fica ali com a ferramenta na mão e não sabe o que Exato. fazer, né? Eu vou contar para vocês, pessoal, a minha realidade. Então, a maior parte dos meus pacientes que vêm para procedimento odontológico estão acima de 10 anos. 10, 12, 14, 15, 18, sim, 17 anos, pessoal. Não é limitante. Não. A idade aumenta o risco porque um animal idoso ele tem mais doenças. Ele provavelmente tem uma doença renal associada, uma doença endócrina, como você bem falou. A doença cardíaca, e tá tudo certo, desde que a gente conheça o que está acontecendo, ajuste o que precisa ajustar lá no avião antes de decolar e operar no momento que seja correto, né? Então, esse trabalho na nossa rotina odontológica de triagem do paciente a gente faz a todo momento. A gente anestesia os pacientes da Patrícia, lá doentes renais crônicos, é o diabético, o velhinho que tá indo super bem, não tem... Então, assim, não existe limitação para nós. Agora, o grave é você deixar o animal com tumor de mama, não operável, uma castração que deveria ter sido feita, um velhinho precisa fazer uma castração que tem uma próstata doente, né? Então, tantas outras doenças que existem por conta de não passar pelo procedimento cirúrgico que vão matar ele antes do que a anestesia que não vai matar. Essa é uma realidade bem comum no hospital escola, né? O Diogo também trabalha ainda em hospital escola bastante, né? Sim. Então a gente escuta muito isso. Mas agora, doutor, a gente descobriu esse câncer aqui, mas não tem mais o que fazer, porque ele é velhinho, né? Então, esse do porquê ele é velhinho dói no coração da gente. É óbvio que todos os sistemas, rim, coração, vasos sanguíneos, as glândulas endócrinas, intestino, tudo envelhece, assim como pele, como pelo, a gente está enxergando por fora também o que está acontecendo por dentro. Mas é essa a importância dos exames, que quando a gente faz os exames e a gente vê que, tá velhinho, mas funciona. Opa! E não é infrequente, viu? Tem muito paciente ali de 14, 15 anos que tá bem, tá estável, tá num momento interessante para fazer o procedimento. Dorme,
Acorda assim, ó. Sim. Acorda latindo, vida que segue, comendo e vai pra casa feliz e contente. Ou se é uma outra situação que você ficar internado, fica ali sob os cuidados, um pouquinho mais intensivos, 1, 2, 3 dias, vai embora. Gente, dá tudo certo. Acabou a era de que anestesia é um problema. E a gente tá aqui pra isso, pra desmistificar isso. O paciente mais idosinho que eu anestesia, ele tinha 19 anos. Era um gatinho e foi para fazer retirada do globo ocular. Ele tinha glaucoma, foi tratado por um bom tempo, não estava mais respondendo, estava gerando dor, reduzindo qualidade de vida, tinha indicação, né? Vamos avaliar, né? Como é que está esse paciente? Tudo estava funcionando perfeitamente nele, então vamos pro procedimento. A Porque não? idade não é limitante. Não, pra E nada. outra coisa que eu costumo brincar bastante, você já viu, você me conhece, você sabe que eu gosto de fazer umas brincadeirinhas. O tutor vem e diz assim, mas agora, com 10 anos, eu vou limpar a boca, tem a doença renal, né? Agora já não dá mais. Mas espera aí. Antes tarde do que mais tarde. É melhor a gente limpar a boca agora, aproveitar que o rim está estável, porque daqui 2 anos ele não vai ter 10, ele vai ter 12. E aí ele já não vai mais ter a doença nesse estágio, a doença vai estar mais avançada. Então é melhor agora do que depois. Então todos esses porquês precisam ser relembrados e raciocinados E também. atualmente 10 anos, às vezes, dependendo da raça, é metade da vida ainda do paciente, né? Sem Vai. dúvida ainda. Lembra Sem que dúvida. é isso aí. Bom, a gente está vivendo isso pra gente, né? É. Quantas mulheres ageless a gente tem hoje, né? Os 40, hoje a vida começa aos 40. Mentira, a vida começa aos 60. Porque 40 nós somos meninas. né? Assim que eu me sinto, pelo menos. Mas é isso aí, Diogo. Acho que o nosso objetivo é esse, né? É falar um pouquinho desse universo. Acho que as pessoas, as famílias multiespécies têm que ter acesso a esse universo que a gente vive por trás, né, dos consultórios, porque é um universo velado, que eles não têm acesso, né? Mas é um universo de muita segurança e que a gente consegue realmente entregar muita qualidade de vida para esses animais, fazendo o que tem que ser feito, né? Seja a castração, seja o tratamento odontológico, seja as retiradas dos nódulos dos tumores, que aparecem tantas outras situações cirúrgicas que são necessárias. E o nosso objetivo é qual? Que eles vivam mais e que eles vivam melhor. Não adianta ser um velhinho todo cheio de problema, porque aquela família, ai não, doutora, mas é que eu nunca tive coragem. Só que deve estar prejudicando aquele animal. E às vezes eu falo para eles, se você ama tanto o seu animal assim, você precisa dar espaço de coragem. Porque ele não pode decidir por ele, ele depende da tua decisão para que ele melhore. Exatamente. Né? Então é sobre isso. E muitas vezes, o que eu e a Patrícia acreditamos, estamos aqui no Pet Doc por isso, que a informação de qualidade, Diogo, que é capaz de transformar. Né? Transformar quem está nos ouvindo, entender que existe esse mundo, que existe essa segurança e vida que segue. Exato. Vamos operar essa bicharada velha aí que eles precisam. Velha, jovem, doente, porque eles precisam de cuidado assim como nós. Eu acho que o primeiro ponto é assim, se o veterinário tem uma indicação de ir para procedimento cirúrgico, é porque realmente existe essa indicação, né? A gente tem que avaliar, né, cada situação, mas normalmente vai existir. E o anestesista, né, ele é o profissional que vai te ajudar a fazer isso de uma forma com qualidade, né? Hoje existem modalidades anestésicas que você até comentou, que é a tal da anestesia volante. Eu trabalhei muito como anestesista volante durante um tempo, né? E é o pessoal que anda com malas e malas de equipamento, né? Você vê um cara, tipo, descendo 3 malas numa clínica, provavelmente é um anestesista, né? Ele tá chegando lá, vai montar todo o seu arsenal lá e vai realizar o procedimento no paciente. Então, hoje, mesmo uma clínica que é menor, ela tem possibilidade de ofertar uma anestesia de maior qualidade, tá? Óbvio, né? Centros de referência, às vezes tem equipes de anestesista, né? Então, você tem lá rotação 24 horas, então é mais fácil você obter. Mas não quer dizer que numa clínica menor você não possa ter. Hoje né? está muito acessível, né? Hoje é muito mais acessível. Entrou muita tecnologia no mercado que a gente pode utilizar, né? Então, hoje a gente está evoluindo, passando de ventiladores mecânicos, né, que usávamos na veterinária que não ventilavam adequadamente, para ventiladores de verdade, ventiladores que são utilizados em UTI, né?
cada vez a gente vai desbravando uma nova modalidade, algo que vai trazendo mais segurança para os nossos pacientes. O 005 lá que você pesquisou, daqui a 10 anos vai ser menor, né? Dali a um tempo vai ser menor ainda. Então, estamos em constante evolução. A anestesia hoje, ela tem um índice de segurança muito interessante para procedimentos complexos ou procedimentos mais de rotina, mas realmente quando realizados por um profissional capacitado, né, que tenha realmente o know-how para fazer isso. Diogo, toda essa tua última fala foi um resumo de tudo que a gente conversou. Eu achei belíssimo que você conseguiu compilar todas as principais ideias. Mas eu quero mastigar um pouquinho mais. Se você tivesse diante de uma criança de 10 anos que dissesse assim para você: tio Diogo, eu tô indo lá no veterinário do meu cachorro agora. O que eu preciso? Me dê uma dica. O que eu preciso fazer para me sentir mais seguro lá onde eu tô indo agora? Você consegue resumir isso em 1, 2 dicas? Eu acho que a principal dica é verificar se o local tem um parceiro anestesista. Ele pode estar na clínica ou não, mas tem que ter um parceiro anestesista, né? E acho que a segunda dica é verificar tudo que vai ser realizado antes do procedimento, né? Então, assim, é aquilo que a gente conversou. O preparo é tudo. Se eu não sei como esse paciente está, como que eu consigo anestesiar, né? É o exame. É o exame. O preparo em jejum, é a medicação. Isso. É a hidratação. Inclusive, muitas vezes a gente precisa do apoio do tutor em algumas coisas, né? Você tocou num ponto, assim, o jejum, né? A gente realiza o jejum para que se você tiver conteúdo no estômago, a gente reduz muito a êmese do paciente, né? Então, o vômito durante o procedimento de indução, de manipulação do paciente. Então, é um risco a menos que você tem, sabe? É um risco a menos. E basta, né, o tutor não dar o alimento. E, infelizmente, de vez em quando... acontece, escapa, fala. Conta a verdade. Fala. Escapou aqui, Conta a roubou a verdade. comida, né? Eu sei que às vezes é chato, às vezes a gente vai ter que falar, puxa, a gente programou para de manhã, mas agora vamos ter que fazer de tarde, né, no final do dia. Ou remarcar para outro dia. Então, eu sei que é chato, às vezes, a logística, mas tudo que a gente passa é pensando na segurança do paciente, né? Então, se eu posso ter, assim, com umas horas a mais de jejum, né, ter uma segurança a mais, por que não, né? Às vezes a gente passa terapia prévia, né? O paciente precisa receber uma medicação prévia, né? E, poxa, vamos fazer direitinho, né? Para poder chegar lá no dia, tá tudo certinho. Acho que as duas principais dicas são essas. Saber se eu tenho um parceiro anestesista, né? Alguém que realmente tenha o know-how para isso. E, né, em segundo lugar, ver o preparo desse paciente, né? E isso demanda um investimento do tutor. Eu sei, né, que isso demanda um investimento. Às vezes a gente requisita exames a mais até. Poxa, a gente já fez exame de sangue, mas me pediram ecocardio, eletro. Né? Pô, meu filho tem 4 anos de idade agora. Né? Ano passado ele foi fazer um procedimento de adenoide. Né? Ele fez eletro. Ele fez avaliação com cardiologista. Ele fez um bando de exame. Então, não é muito diferente disso, sabe? Na verdade, é exatamente a mesma coisa. Eu preciso da informação para saber como que eu vou proceder, né? Durante o procedimento. É só a gente seguindo à risca todas as recomendações que a gente vai conseguir aumentar a segurança cada vez mais, diminuir o risco cada vez mais. E, enfim, começar a se livrar do medo e encarar a anestesia como um soninho gostoso e inesperado no meio do dia. Isso aí. Né? Diogo, muito obrigada pela tua participação, pelas tuas explicações extremamente claras, didáticas, daquele jeito que a gente ama. É verdade. Né? Uma delícia ter você com a gente, Diogo. Obrigado vocês pelo convite. Sempre que precisar, fico à disposição. Como eu te falei lá no começo, para a gente é uma alegria contar e ter por perto
tantos colegas de altíssimo gabarito, de poder trazer para essa mesa pessoas que a gente confia muito, sabe, que vão partilhar verdade, ciência, da forma como os nossos pacientinhos merecem, com amor e com respeito. Exato. Né? Obrigada, viu, Diogo? Obrigado a vocês, pessoal. E nesse sentido, amor, respeito, confiança, ciência, credibilidade, nós temos a MSD, que apoia o PetDoc, é a nossa parceira porque entrega produtos de qualidade para a prevenção de doenças infecciosas para que o seu pet viva mais e viva melhor. Não é segurança que a gente quer? Não é um pet saudável por muito mais tempo? Então a gente precisa fazer a nossa parte, com prevenção às doenças infecciosas. E nós estamos aqui porque, Patrícia? Porque você precisa saber que bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.